Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui de novo para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na última aula a gente viu a definição de produto vetorial e vimos diversas propriedades que esse produto tem. Na aula de hoje vamos usar essas propriedades para resolver uma série de problemas. Então bora simbora! Exemplo 3. Determine o vetor W que é ortogonal ao eixo y e tal que satisfaz essa pista aqui, ó. U é igual a W vetorial V, onde U e V são esses dois vetores. Então dá uma pausinha aí no vídeo e tenta fazer, que agora a gente vai para a resolução. Então, pessoal, a primeira pista que a gente vai usar nesse problema é que o W é ortogonal ao eixo Y. Então isso significa que a coordenada Y de W tem que ser 0. Então a coordenada X e a coordenada Z eu não conheço, então vou deixar aí que eu vou achar daqui a pouco. A outra pista que o problema deu foi que U é igual a W vetorial V. E na aula passada a gente viu que o produto vetorial ele é ortogonal às duas parcelas. Então se U é o produto vetorial de W com V, então U tanto é ortogonal a W quanto a V. Em especial eu tiro que se U é ortogonal a W, o produto escalar entre eles é 0. Então eu vou fazer o produto escalar aqui de W com U e vou igualar isso a 0. Fica x vezes 1, x, 0 vezes 1, 0 e z vezes menos 1, menos z. Isso tem que ser igual a 0. Daqui eu tiro que o x é igual a z, pessoal. E, portanto, o vetor W ele é igual a isso aqui, ó. Agora só falta achar o x para descobrir quem é o vetor W. Vamos voltar essa pista aqui de que U é igual a W vetorial V. Botar o vetor U aí e tentar calcular o produto vetorial de W com V. Então a gente monta esse determinante na primeira linha I, J e K, na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor que é o W e na terceira linha as coordenadas do segundo vetor que é o V. Então vamos resolver aqui esse determinante, ó, I vezes 0 vezes 1 dá 0, J vezes X vezes 2 dá 2xj, K vezes menos 1 vezes X dá menos KX. Coloco o menos, abre parênteses, aí agora vamos fazer os produtos inversos. 2 vezes 0 vezes K dá 0, menos 1 vezes X vezes I dá menos XI e 1 vezes J vezes X dá XJ. Repete aqui o vetor U. Então aqui desse lado você tem na coordenada I, menos com menos dá mais x. Na coordenada J você tem 2x aqui e menos x aqui dá só x. Na coordenada K você tem menos x aqui, fica aqui menos x. Então você tem esse vetor aqui igual a esse. Daqui você tira rapidamente que o x tem que ser igual a 1. E, portanto, o W é o vetor 1, 0, 1. Valeu, pessoal. Bora para o próximo. Exemplo 4. São dados os vetores U e V aqui e em cada item eu quero que você determine um vetor que satisfaça as especificações. No item A eu quero um vetor que seja simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, pelo que a gente viu na aula passada, se você tem dois vetores e quer arrumar um vetor que é ortogonal aos dois simultaneamente, é só fazer o produto vetorial. Beleza? Então vamos arrumar aqui o produto vetorial, colocar I, J e K na primeira linha de um determinante, na segunda linha as coordenadas do vetor U, na terceira linha as coordenadas do vetor V e vamos resolver esse determinante. Então, I vezes menos 1 vezes menos 2 dá 2i, j vezes menos 4 vezes 3 dá menos 12j, k vezes 2 vezes 1, 2k, menos, abre parênteses, 3 vezes menos 1 vezes k dá menos 3k, 2 vezes menos 4 vezes i dá menos 8i, e 2 vezes j vezes 1, menos 2j. Então faz essa continha aqui, ó, menos 2i com mais 8i, já que aqui é menos com menos dá mais, dá 10i, então na primeira coordenada você vai ter 10. Na segunda coordenada, menos 12j, aqui menos com menos dá mais 2j, vai ficar menos 10j, então na segunda coordenada menos 10. Aqui agora a gente tem 2k positivo e menos com menos dá mais 3k, vai ficar 5k na terceira coordenada. Então o vetor W, que é simultaneamente ortogonal ao IV, é esse aqui. Agora
no item B, ele pede um vetor que continue ortogonal ao IV, só que também seja unitário. Bem, pessoal, então muito simples, né? Esse aqui já é ortogonal ao IV, só que ele não é unitário. Então é só deixar esse bichinho aqui unitário. Pega o versor dele, é só dividir pelo módulo. Então vamos calcular aqui o módulo de W. O módulo é raiz quadrada de 10 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso dá 100 mais 25, raiz quadrada de 225, que é 15. Então o versor de W vai ser o quê? 1 dividido pelo módulo de W, fica 1 sobre 15, vezes o vetor W, dá isso daqui. Eu posso simplificar agora por 5 aqui, cada coordenada, e eu obtenho esse vetor aqui. Ok? Esse é um vetor que é ortogonal ao IV e que também é unitário. No item C, eu quero um vetor que continue ortogonal ao IV, só que agora tenha módulo igual a 4. Então, esse aqui que a gente acabou de calcular, pessoal, é ortogonal ao IV e tem módulo 1. Agora eu quero um que tenha módulo 4, é só pegar esse bichinho aqui e multiplicar por 4. Então, tá aqui, ó, só multiplicar o versor por 4, esse cara aqui vai ter comprimento igual a 4. E agora, pessoal, no item D, eu quero continuar com o vetor ortogonal ao IV, só que eu quero que a cota dele, a coordenada Z, seja igual a 7. Então, o que é que eu faço? Vou pegar esse versor aqui, vou multiplicar por um número de tal forma que, no final da conta, essa coordenada Z aqui tem que ficar igual a 7. Qual é o número que eu vou ter que multiplicar esse vetor para que essa coordenada fique igual a 7? Pensa um pouquinho aí. Exatamente, 21. Vou multiplicar aqui por esse vetor por 21. Na terceira coordenada vai ficar 21 sobre 3, que dá 7. Beleza, então multiplicando esse vetor por 21, a gente obtém isso daqui, ó. Valeu, bora para o próximo. Exemplo 5. Calcule o módulo do produto vetorial do vetor AB com o vetor AC, onde ABC é um triângulo equilátero de lado 10. Olha que legal, pessoal. Vamos ter que calcular o módulo de um produto vetorial. Os vetores são dados a partir de pontos e a gente nem sabe que pontos são esses, né? Tenta calcular isso aí. Dá uma pausinha no vídeo, porque agora a gente vai para a resolução. Então vamos desenhar aqui um triângulo equilátero qualquer de vértices ABC. Esse triângulo equilátero ele tem lado 10, né? Todos os lados dele têm o mesmo comprimento, já que ele é equilátero. Uma propriedade dos triângulos equiláteros é que os ângulos internos dele também são iguais e são exatamente iguais a 60 graus. Então, já que eu tenho ângulo, eu posso usar aquela formulazinha que relaciona produto vetorial com ângulo, que é essa daqui, né? Então, o módulo do produto vetorial de AB com AC fica sendo o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Então, esse comprimento aqui é 10, né? O comprimento do vetor AB, já que o triângulo equilátero tem lado 10, esse é 10 também, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, você simplifica aqui esse 10 com esse 2, fica 5. O resultado, então, dá 50 raiz de 3. Valeu, bora para o próximo. Então, sejam U e V, esses dois vetores dados aí. Quero que vocês determinem no item A a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V. E no item B, a altura do paralelogramo relativa à base definida por U. Então, vimos na aula passada que a área do paralelogramo definido por dois vetores é igual ao módulo do produto vetorial. Então, é só a gente calcular o produto vetorial desses dois vetores e depois calcular o módulo. Então, vamos lá para o cálculo do produto vetorial. Vamos fazer aqui o determinante com I, J e K na primeira linha. Na segunda linha, as coordenadas do vetor U. Na terceira linha, as coordenadas do vetor V. Então, vamos calcular esse determinante. I vezes menos 1 vezes 4 dá menos 4i. J vezes 1 vezes 2, 2j. K vezes menos 3 vezes 1, menos 3k. Menos, abre parênteses. Agora, 2 vezes menos 1 vezes k dá menos 2k. Menos 3 vezes 1 vezes i, menos 3i. 4 vezes j vezes 1, 4j. Então, isso dá o vetor que na primeira coordenada tem aqui, ó, menos 4i com mais 3i dá menos i. Então, na primeira coordenada vai ter menos 1. Na segunda coordenada, ó, 2j com mais 4j com menos 4j vai dar
menos 2. E na terceira coordenada aqui a gente tem menos 3k aqui mais 2k, então vai dar menos 1. Então esse aqui é o produto vetorial de U com V. A área desse paralelogramo vai ser simplesmente o módulo desse vetor. Então vamos calcular aqui o módulo desse vetor, fica a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Então aqui dá 1, aqui dá 4, aqui dá 1. Resultado, a área é igual a raiz quadrada de 6. Agora vamos para o item B e calcular a altura desse paralelogramo. Bem, pessoal, então aqui é só a gente usar aquela fórmula que a gente aprende lá no ensino fundamental, que diz que a área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então a área a gente já calculou, que é raiz de 6. A base desse paralelogramo é o que? É o comprimento do vetor U aqui, ó, que é a base definida pelo vetor U. Então vamos calcular aqui, colocar aqui na equação. E a altura é o que a gente quer procurar, né? É o que a gente vai achar. Então vamos calcular aqui separadinho um módulo de U, que é a base. Então fica 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, da raiz de 3. Então joga a raiz de 3 aqui no módulo de U e já vou passar ele para esse lado da equação dividindo. Então a altura vai ficar raiz de 6 dividido por raiz de 3. Então 6 dividido por 3 é 2, né? Então a altura vai ser raiz de 2. Beleza? Bora para o próximo. Determine a distância do ponto P à reta que passa por A e B. Olha, pessoal, a distância aí, essa é mais complicadinha, hein? Vamos tentar fazer, dar uma pausinha no vídeo, que agora a gente vai para a resolução. Então, pessoal, vamos lá. A gente quer calcular a distância desse ponto P até essa reta R aqui, que é a reta definida pelos pontos A e B, ou seja, é o comprimento desse segmentozinho aqui vermelho. Como é que eu vou calcular esse comprimentozinho aqui? Veja bem, a ideia aqui é fazer o seguinte, ó. Eu vou interpretar essa distância aqui como sendo a altura desse paralelogramo aqui, pessoal. Beleza? Então, a distância desse ponto até essa reta se transformou exatamente na altura desse paralelogramo. E no exemplo anterior, a gente acabou de calcular a altura de um paralelogramo. Então, é só fazer o mesmo procedimento aqui. Então, primeiro, vamos calcular aqui quem é o vetor AB, que é B menos A. 4 menos 3, 1. Menos 1 dá menos 2. E 1 menos 3 dá menos 2. E o vetor AP, B menos A, 5 menos 3, 2. 1 menos 1, 0. 2 menos 3, menos 1. Beleza, agora eu vou calcular o produto vetorial. AB, vetorial, AP. Então isso aqui é IJK. Aqui eu boto as coordenadas do vetor AB, que é 1, menos 2 e menos 2. Aqui as coordenadas do vetor AP, que é 2, 0 e menos 1. Agora eu vou calcular esse determinante. Então, I vezes menos 2 vezes 1 dá 2I. J vezes menos 2 vezes menos 2, menos 4J. K vezes 0 vezes 1 dá 0. Menos... Agora, 2 vezes menos 2 vezes K dá menos 4K. Esse produto aqui dá 0. Menos 1 vezes J vezes 1, menos J. Então, AB vetorial AP é igual a que vetor, né? No I a gente tem 2. No J temos menos 4 com mais 1, né? Menos 3. E no K a gente tem mais 4. Beleza. O módulo desse vetor é justamente a área desse paralelogramo, né? Vamos calcular aqui. Isso é raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Isso dá raiz quadrada de 29. Para calcular essa altura aqui, eu vou usar a fórmula área igual a base vezes a altura, então também vou precisar calcular a base do paralelogramo, que é o comprimento do vetor AB. Vamos calcular aqui o módulo do vetor AB, raiz quadrada de... O vetor AB está aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado, 4 também. Então isso dá raiz quadrada de 9, que é 3. Beleza, pessoal? Agora vamos para a fórmula. Área é igual a base vezes a altura. A área é raiz quadrada de 29, a base é 3 e a altura é justamente a distância do ponto até a reta, que é o que a gente está procurando. Conclusão, a nossa distância do ponto até a reta, esse 3 passa para cá dividindo, é raiz quadrada de 29 sobre 3. Beleza? Exemplo 8. Determine o número A
para que a área do paralelogramo definido por U e V seja raiz de 62. Parecido com o exemplo que a gente fez ainda agora, vamos calcular o produto vetorial de U e V para determinar o módulo que é justamente essa área, né? Então, U vetorial V, vou colocar aqui um determinante com I, J e K na primeira linha, na segunda linha as coordenadas do vetor U e na terceira linha as coordenadas do vetor V. Vamos lá resolver o determinante. I vezes 1 vezes A dá AI. J vezes menos 1 vezes 1 dá menos J. K vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2K. Menos, abre parênteses, 1 vezes 1 vezes K dá K, menos 1 vezes menos 1 vezes I dá I, A vezes J vezes 2, 2AJ. Então, na primeira coordenada, você tem AI menos I, então fica A menos 1. Na segunda coordenada, temos menos J aqui e menos 2AJ aqui. Então, dá menos 1 menos 2A. Na terceira coordenada, a gente tem menos 2K aqui, com menos K dá menos 3K. Então, menos 3 aqui na terceira coordenada. O módulo desse vetor vai ser justamente a área. Então, vamos calcular o módulo dele. Então, primeira coordenada ao quadrado, segunda coordenada ao quadrado, terceira coordenada ao quadrado, tudo dentro de uma raiz quadrada. Então, aqui temos um produto notável, é só desenvolver. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, dá isso aqui. Aqui, de novo, um produto notável. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E menos 3 ao quadrado, 9. Então, o módulo de U vetorial V dá essa raiz quadrada aqui. Então, vamos lá. A área é igual a esse módulo desse produto vetorial. A área, o problema está dizendo que é raiz de 62. Então, fica raiz de 62 igual a essa raiz quadrada aqui. Elevando tudo ao quadrado, as raízes quadradas são cortadas da equação. E aí você passa o 62 para o lado de cá da equação. Ele vem negativo, junta com esse 11 positivo, dá menos 51. Então, aí você obtém então essa equação do segundo grau. O delta dela dá 1024. E aí você acha as soluções dessa equação do segundo grau. Vai ser 3 e menos 17 sobre 5. Beleza, pessoal? Bora para o próximo. Último exemplo da aula, considere agora 3 pontos A, B e C. Eu quero que no item A vocês determinem a área do triângulo ABC e no item B a altura desse triângulo relativa ao vértice C. Beleza? Vamos lá para a resolução. Então, pessoal, observem que um triângulo nada mais é do que a metade de um paralelogramo. Então, a área do triângulo ABC, eu posso calcular ela como sendo a metade do paralelogramo definido pelos vetores AB e AC. E a área do paralelogramo a gente já viu como é que calcula, né? É o módulo do produto vetorial. Então vamos calcular aqui esses vetores AB e AC. Aí vamos calcular o produto vetorial e o módulo. Isso vai dar a área do paralelogramo. Aí é só dividir por 2. Então, o vetor AB é B menos A. Então, fica 3 menos 2, 1. Menos 1 dá menos 2. E 0 menos 1 dá menos 1. O vetor AC é C menos A. Fica 4 menos 2, 2. 2 menos 1 dá 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Agora, eu vou calcular o produto vetorial desses dois vetores. Então, o produto vetorial, eu vou colocar um determinante com I, J e K na primeira linha. Na segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor AB, que é 1, menos 2 e menos 1. E na terceira linha, as coordenadas do vetor AC, que é 2, 1 e menos 3. Calcula esse determinante aqui, como a gente já fez várias vezes na aula de hoje, a gente encontra o vetor 7, 1, 5. E aí, o módulo desse vetor é a raiz quadrada de 7 ao quadrado, 49. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. 49 mais 1, 50, mais 25, 75. Então, o módulo do vetor AB vetorial AC dá a raiz quadrada de 75. Esse aqui é a área do paralelogramo. Então, a área do triângulo é raiz de 75 sobre 2.
Vamos agora para a letra B, pessoal. Então, na letra B, eu quero calcular a altura desse triângulo relativa ao vértice C, que é o comprimento desse segmento verde aqui. Observem que a altura do triângulo é a mesma altura do paralelogramo. Então, tanto faz eu usar a fórmula da área do triângulo como a fórmula da área do paralelogramo. Eu vou usar a fórmula do paralelogramo, que é mais curtinha. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. A área do paralelogramo a gente já calculou no item anterior, é raiz quadrada de 75. E a base desse paralelogramo é o módulo do vetor AB. Então, aí eu vou calcular agora o módulo do vetor AB para colocar aqui e depois eu tiro o valor da altura. O módulo do vetor AB, raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Isso dá raiz quadrada de 6, pessoal. Então, joga esse valor aqui nessa fórmula. Fica raiz de 75 igual a raiz de 6 vezes a altura. Esse raiz de 6 passa por esse lado dividindo, então fica raiz de 75 sobre 6. Simplifica isso aqui por 3, né? O 75 dividido por 3 dá 25, aí raiz quadrada de 25 é 5. E o 6, quando simplificar por 3, dá 2. Então a altura vai ser 5 sobre raiz de 2, pessoal. Beleza, chegamos ao final da aula. Resolvemos vários exemplos hoje. Se você entendeu ou está com dúvidas, deixa o seu comentário aqui embaixo. Gostou da aula? Dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!